Os fundos imobiliários eles têm apresentado uma queda nos últimos 6 meses de mais de 6% e tem causado uma grande preocupação nos investidores dessa categoria de ativos, o que leva muitos investidores a imaginar que a renda fixa é uma melhor opção para esse momento agora de queda. Mas antes de eu começar a analisar com vocês aqui se é mais rentável a renda fixa ou os fundos imobiliários, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, clique no botão gostei e que você ative as notificações do sininho para que sempre você seja notificado sempre que um vídeo novo for para o ar. Você será uma das primeiras pessoas a receber o conteúdo aqui na íntegra. Lembrando que a renda fixa hoje ela paga mais de 13% ao ano. Então, por que eu ficaria com os fundos imobiliários tendo essa queda constante, sendo que a renda fixa ela está pagando muito mais do que propriamente eu tenho recebido no fundo imobiliário? Então, essas são perguntas que os investidores se fazem, principalmente com matérias como essa, onde o mercado volta a elevar a projeção de inflação para 2024, 25, 26. E a expectativa de alta de 0,75 ponto na Selic ganha força com o decorrer do tempo. Ou seja, essa próxima reunião do Copom tende a trazer uma Selic um pouco mais alta e com mais ganho ainda na renda fixa. Então, na cabeça de muitos investidores, essa é uma boa oportunidade para migrar para a renda fixa. Mas se os fundos imobiliários estão caindo, Alessandro, não seria uma oportunidade agora de comprar os fundos imobiliários, ainda mais aportar mais? Bom, se eu for seguir essa linha de raciocínio de comprar os fundos imobiliários porque estão na baixa, então eu teria que comprar todos os 507 fundos imobiliários que estão caindo agora mais de 6%. Isso segundo a listagem da B3, que mostra a quantidade de fundos imobiliários que nós temos disponíveis na nossa bolsa. Bom, o que eu quero trazer aqui é meu racional por trás da compra de fundos imobiliários e renda fixa. É lógico que cada investidor tem seu perfil, mas hoje, olhando para o mercado de FIIs e para alguns fundos imobiliários que estão descontados, eu acredito sim que é uma excelente oportunidade de você aportar ainda mais, pensando no longo prazo, que é muito bom pensando na compra de bons ativos que tem uma boa taxa de retorno. Eu vou trazer uma análise aqui um pouco mais fria para você entender de fato se faz sentido ou não você colocar alguns fundos imobiliários na sua carteira. Claro, pensando no longo prazo, nunca no curto prazo. E o fundo imobiliário que eu quero trazer aqui é o ALZR11, que é um fundo que está tecnicamente bem descontado aqui pelas quedas que estão gerando, que é um fundo imobiliário que está bem descontado. Se você olhar aqui, e lá em janeiro, meados de 10 de janeiro, ele estava numa cotação de R$ 117,96. E ele vem sofrendo uma queda gradual aqui na sua cotação, claro, onde deixa esse fundo com a queda no acumulado de mais de 13%. Então, se você olhar para esse gráfico, com certeza você vai dizer, cara, o fundo está muito barato, é uma ótima oportunidade de comprar. Mas será que de fato é uma oportunidade de você comprar esse fundo ou é você vender ele? Bom, a análise que você precisa entender seria basicamente você entrar no RI da empresa e olhar os demonstrativos de resultado. Se você olhar aqui o demonstrativo financeiro, o que você vai conseguir ver, entender? Bom, as receitas imobiliárias, ela teve um crescimento muito forte de 7,485 milhões para 10,551 milhões. Então teve um aumento aí significativo olhando para essa taxa de resultado. E você começa a olhar também aqui no rendimento da cota, ou seja, o provento que o fundo tem pago, ele está pagando muito melhor hoje do que pagava no passado, ou seja, lá no começo do ano. Então isso reforça a ideia de que, de fato, o fundo ele é uma oportunidade olhando basicamente por esses dados. Quando você olha aqui na distribuição de rendimentos, ou seja, nos proventos que você recebe por mês, o fundo tem apresentado uma constância na distribuição dos seus proventos mensalmente. Então você consegue ver que ele tem distribuído proventos de forma saudável e de forma consistente, ou seja, não tem tido uma oscilação muito forte, né? Agora, quando você olha para a parte de ocupação do fundo, que é muito importante, a taxa de vacância, você vai ver aqui a taxa de vacância é zero, a vacância física e financeira. Ou seja, o fundo é um fundo robusto, ele tem os seus imóveis 100% locados, ou seja, os inquilinos estão nos imóveis e com duração de contrato aí de 5 anos. Claro que dentro do fundo tem mais inquilinos com duração de contrato até 2035, 2030, 2033 e assim por diante. Quando você olha aqui a localização do fundo, a grande parte aqui está na Grande São Paulo, outra dentro do estado de São Paulo e uma parte no Rio de Janeiro. Então você começa a ver que o fundo é um fundo bem diversificado. Ele tem edifícios comerciais, ele tem galpão logísticos, ele tem renda urbana, tem data center, galpões logísticos refrigerados. E quando eu olho o rendimento comparado ao IFIX, ao CDI líquido de IR, eu consigo ver que esse fundo imobiliário ele tem performado melhor do que o IFIX, do que o CDI líquido de IR, ou seja, o pagamento do fundo ele tem se mostrado mais propenso para os investidores do que propriamente ali o mercado tem oferecido com o CDI e com o IFIX. Agora voltando para a parte aqui do fundo imobiliário, somente por cotação, se você olhar aqui para o fundo, ele estava pagando em janeiro com a cotação de R$ 17,24, ele tinha uma receita imobiliária de 7 milhões. Só que quando você olha agora para o resultado de outubro,
último resultado, ele tem pago uma receita maior do que no passado. Ou seja, o fundo ele está de fato pagando melhor do que propriamente no passado. Ou seja, ele está mais descontado, ele está mais rentável, ele está muito propício a você aportar mais. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, eu estou trazendo aqui uma análise para você do fundo como um todo. E é muito importante você fazer esse estudo. Esse material que eu peguei aqui é todo do RI do fundo. É muito interessante você buscar esses dados para você tomar uma decisão melhor na compra de fundos ou não. Porque, como eu falei, não é porque o IFIX ele está baixo que você vai sair comprando todos os fundos imobiliários. Claro que não. Você precisa analisar qual o fundo mais rentável dentro da sua carteira para você aportar mais ou você segurar seus aportes e colocar dinheiro na renda fixa. E não simplesmente pegar, vender o fundo imobiliário sem entender o fundamento do fundo como um todo. Agora, se você olha só para a cotação, você vai entender que o fundo ele está barato, sim, com certeza. Porque lá atrás ele estava a 117, agora ele está a R$100, então tem um desconto, querendo ou não, aí nesse fundo imobiliário. Mas o interessante de você olhar aqui, porque o fundo ele tem um dividend yield de 9,16%, ou seja, ele não perdeu o fundamento. Ele está com um desconto no P sobre VP dele, lembrando que o P sobre VP dos fundos imobiliários ele não é relativo, ele é exato. Hoje você está com um desconto aqui de 0,95% do fundo, onde o fundo ele tem uma liquidez diária de mais de R$1 milhão por dia. Enfim, é um fundo muito interessante, é um fundo onde tem uma vacância zero, ou seja, todos os imóveis do fundo ele está sendo locado. E olhando para o lado dos imóveis, você começa a ver nessas imagens que o fundo, ele de fato ele tem imóveis aí, o portfólio de imóveis do fundo, ele está 100% locado, são imóveis muito estratégicos e você pode ver que de fato ali há uma administração muito sólida da gestora do fundo, onde procura sempre ter uma alocação positiva dos seus imóveis, que vai desde Coca-Cola, Atento, enfim, Globo no Rio de Janeiro e outros inquilinos como um todo. Mas mesmo assim a pergunta que fica, Alessandro, mas a renda fixa ela tá pagando 13%. Será que de fato eu tenho que colocar na renda fixa? Bom, como eu falei, isso é uma análise que você precisa fazer. Se você tem um fundo imobiliário como a LZR11, com certeza a oportunidade que está agora é de você alocar mais ainda investimento nesse fundo, porque ele está descontado e ele está muito mais rentável do que estava lá no passado. Porque o que muita gente se engana aqui na renda fixa é o seguinte, a renda fixa ela tá pagando 13,41% na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo. Mas as pessoas elas se esquecem que elas têm que pagar o imposto de renda após o retorno do capital, ou seja, se você investe aqui, você precisa pagar o imposto de renda sobre o teu investimento, que vai na tabela regressiva de no mínimo 15% e no máximo 22,5%. Então quando você vê aqui essa simulação, quanto eu quero investir hoje, eu vou colocar aqui, bom, eu vou investir R$1.000 e os meus aportes eu não vou colocar aporte, eu vou colocar R$1.000 aqui para até a data do vencimento, até 2027. Então se você olha aqui, olha, o desconto que teve, no bruto ele teve 1.302,25, mas aí você desconta a taxa do IR aqui sobre o rendimento, que é de 15%, você vai ter um retorno líquido aí de R$ 1.250,68. É isso, na verdade, que as pessoas elas se esquecem que elas pagam o imposto de renda. E nos fundos imobiliários nós estamos isentos aí da tributação do imposto de renda. Então, com certeza vale uma análise sua, uma análise mais cuidadosa para você decidir aí o que faz sentido para tua carteira. Não é porque eu estou mostrando o fundo LZR11 aqui que você vai chegar e vai colocar na tua carteira e vai começar a aportar nesse fundo. Ele tem bons fundamentos, mas você precisa estudar a estratégia dele. E claro, tem pessoas que têm um perfil aí que fundo imobiliário não é o forte deles, eles não conseguem suportar as quedas. Ou seja, você viu aqui que o fundo ele teve uma queda de 13% ao longo do ano. Muitos investidores não estão dispostos a perder tanto dinheiro assim na renda variável, então cabe muito bem a tua análise. Apesar do mercado estar batendo tanto nos fundos imobiliários, é muito interessante você pesquisar e analisar para ver se de fato isso faz sentido ou não. Mas se esse vídeo ele de fato ele foi esclarecedor, você conseguiu compreender se você está tendo uma oportunidade de compra ou venda dos fundos imobiliários, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, clique no botão gostei e que ative as notificações do sininho, porque é muito importante, sempre que um vídeo do canal for para o ar, vocês serão as primeiras pessoas a serem notificadas. Eu vou ficando por aqui, te desejo bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.